Olá pessoal, estou de volta e hoje eu vou falar sobre o curso de pesquisa clínica que eu falei tempo atrás, o PPCR. E por que estou falando dessa vez? Porque a gente concluiu o primeiro módulo do curso, foram 6 semanas e eu simplesmente estou adorando esse curso. Antes de eu começar a falar sobre esse curso aqui, por favor, se inscreve no canal, porque a grande maioria das visualizações vem de pessoas que não estão inscritas no meu canal e isso não é legal. Então dá um clique aqui na base do vídeo, tem um botão que está escrito inscrever-se e continua acompanhando minhas publicações, que isso me ajuda bastante, beleza? Bom, eu já tinha falado com vocês que eu tinha muita expectativa com esse curso aqui, PPCR, que é um curso, são as bases de pesquisa científica, um curso que é organizado em Harvard e acontece toda semana. Bom, e agora a gente concluiu o primeiro módulo, certo? O primeiro módulo tem 6 semanas e estou gostando muito mesmo. A dinâmica é o principal. É um curso super interativo, demanda muito tempo. Eu acho que devem ser umas 14 horas por semana, porque você tem 3 horas de aula presencial toda quinta e depois você tem mais ou menos 10 horas ou mais para você resolver as atividades que são enviadas toda semana. Então, esse aqui é um livro que basicamente como funciona. Toda semana tem um capítulo, né, para ser lido, e no final de cada capítulo tem um caso, como se fosse um caso clínico, que é focado pro tópico da semana. Quando termina a aula de quinta-feira, eles já lançam no site o tema da próxima semana e as atividades que precisam ser feitas. O trabalho se divide em 2 grupos, o fórum e o caso clínico. O fórum, você tem que publicar toda semana 5 posts. Eles geram um fórum, então um fórum é uma plataforma na qual você interage. E toda semana eles liberam pelo menos 5 a 7 perguntas geradoras que vão estimular comentários e interação. Então, você tem que acessar em cada um desses subfóruns com a pergunta e ali você tem que interagir. Muitas vezes eles pedem para você ler um artigo complementar, ler outra coisa, investigar e trazer novas informações. E ali você vai comentando, você tem que criar um post, um texto, escrever alguma redação pequena. E os Teacher Assistant, que são professores ou alunos que já fizeram o curso anteriormente, são como colaboradores, eles vão avaliar suas publicações. Você tem um Teacher Assistant responsável por você, cada aluno tem um Teacher Assistant. Sua nota é validada desse jeito. Aonde que está o X aqui do assunto? O capítulo para ser lido é liberado quinta-feira à noite. Você tem quinta-feira à noite, que acho que ninguém faz, sexta, sábado, domingo, segunda. Por quê? Desses 5 posts, 2 obrigatoriamente têm que ser lançados antes de terça-feira, 2 da tarde. Eu trabalho, todos trabalham, tem família, tem filhos. É um caos, porque você muitas vezes tem que ter lido o capítulo inteiro e o caso clínico para poder comentar, e aí que está a dificuldade. Não é um livro denso, é um livro que explica bastante bem os conceitos, mas precisa de um tempo e dedicação. E depois, essa parte dos posts do fórum, e depois você tem um caso clínico. O caso clínico é uma simulação, um caso fictício, no qual o professor elaborou um caso clínico referente ao caso, e tem um desafio. Então, sei lá, é um suposto pesquisador que tem um grupo de alunos de pós-graduação que estão querendo desenvolver uma pesquisa específica, e aí eles veem um jeito de amarrar essa ideia, esse caso com algum tópico. Então, o caso clínico tem um questionário, tá? Tem um questionário que você tem que responder e enviar na plataforma. Isso é a segunda parte das atividades da semana, e tudo isso tem que ser respondido antes da aula, né, que aqui no Brasil acontece às 5 da tarde. Fora isso, tem algumas outras atividades menores, como um questionário que você tem que marcar simplesmente qual é a alternativa que você acha melhor, e assim, coisas que não demandam tanto tempo, mas essas 2 atividades para mim são as que mais tempo demandam. Bom, sim, você precisa ter um tempinho e cabeça para resolver tudo aquilo, né? O que eu acho das aulas presenciais? As aulas presenciais são legais porque você vai no centro e toda semana eles designam as pessoas que vão participar, tipo, interagir com o professor diretamente. Então, essa semana vai ser o grupo 10, o grupo 15, o grupo 20 e tantos, e tarará. Então, quando o professor fizer uma pergunta, ele vai chamar alguém desse pódio, né,
para poder interagir com ele. Junto com isso, toda reunião tem um convidado, então a segunda hora de cada curso, de cada aula, tem um convidado que vai dar uma aula específica, e são convidados professores que trabalham em pesquisa há muitos anos, todos eles são professores de Harvard. Você pode tirar dúvidas com eles, você pede o microfone e manda uma pergunta diretamente para ele, então todo mundo está escutando. E é uma forma também, ao meu ver, de incrementar seu networking, porque você aumenta a sua visibilidade tanto para o professor Felipe como para esses outros professores, também um ganho a mais que você tem aí nesse curso. Eu estou gostando muito. Agora nós estamos no módulo 2, começamos a parte de estatística. O primeiro capítulo, o capítulo 7, foi meio tenso, porque estatística não é uma coisa que todo mundo domine, né? E tipo, eu tenho lido algumas coisas, mas sempre são conceitos chatinhos. A forma de explicar, de escrever, a escrita, os conceitos, não é que a gente acostuma ver na área de medicina. Então, a gente lida muito com doenças, mecanismos de ação, hormônios, medicamentos e tarará. E isso aqui não é meio matemática, né? Para complementar essa parte de estatística, eles disponibilizam uma licença de 6 meses do programa Stata. Então, eles nos enviam a licença, o código, o número de série. Inclusive, eu tenho que instalar ele no meu computador para poder fazer essa atividade. Então, tem isso também. Disponibilizam isso. A parte tem um projeto que eu já tinha comentado no primeiro vídeo. O projeto já começou agora em maio. Então, todos os grupos que eu sempre falo, né? Grupo 10, eu sou grupo 10, grupo 10, grupo papá. Cada grupo é dividido em pequenos grupos, tipo 2, 3 pequenos grupos dentro do grupo 10. E aí você vai elaborando perguntas, vai elaborando algumas partes do projeto. E cada semana você vai tendo uma fase do projeto que tem que ir executando. O interessante do curso é que toda as atividades, tudo que é feito é avaliado. Então você tem que mandar no fórum, você tem que enviar artigo, você tem que responder algumas coisas, e esses teacher assistant que ficam só observando, eles ficam observando e avaliando você. Então você tem que ir acumulando uns pontos. Se eu não me engano, o curso é feito para atingir 1000 pontos, e para você passar tem que atingir 725 pontos aproximadamente. Então você tem tudo isso em conjunto para você poder ser aprovado, né? E esse projeto que nós estamos trabalhando agora, que é nosso projeto sobre diabetes tipo 2, é apresentado no final num evento presencial que tem acontecido tradicionalmente na Bahia. Acho que esse ano também vai ser na Bahia, então aí vem pessoal, para vir pelo menos pessoal do mundo inteiro, né, das outras unidades, dos outros centros, e todo mundo se conhece presencialmente, né? Acho bem legal, acho que eu vou também, né? Aqui eu moro em São Paulo, então não teria problema para eu poder participar. Cara, na moral, assim, quem tiver o dinheirinho para participar disso aqui, é bem gostoso. Quem curte pesquisa, pensa em juntar um dinheiro para pagar isso aqui, porque eu estou gostando muito. Eu sempre gostei de ler artigo, de pesquisa, eu sempre fui ler e entender um pouco. Só que aqui, esse curso te introduz de um jeito tão devagar, mas ao mesmo tempo tão fácil, que você começa a pegar os conceitos de um jeito que fica mais claro. Então, a ideia é que no final do curso, no mínimo, você vai ter um olhar crítico para poder interpretar os artigos que outras pessoas publicam. Você não necessariamente vai trabalhar com isso, mas eu acho que para nós médicos, e não é só médico, viu? Enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, quem puder participar, pode participar. Só o fato de nós educarmos nosso raciocínio clínico e nosso olhar crítico para poder interpretar melhor as informações que são oferecidas hoje em dia nas plataformas de pesquisa e naquelas bases de dados que tem um monte de artigo. É muito bom, porque agora você tem uma certa autonomia para poder definir suas condutas. Lógico, nós ainda acompanhamos guidelines, e isso é uma coisa que é uma boa prática, né? Seguir as diretrizes, mas ao mesmo tempo nós teremos uma base muito melhor para poder analisar e criticar, certo? Então, se você é aluno, se você se formou agora e não sabe muito bem o que pode fazer para complementar seu conhecimento, melhorar seu currículo, acho que esse curso vale muito a pena. Eu espero poder voltar depois do módulo 2 ou talvez o módulo 3, que são módulos mais curtos, para poder trazer minhas impressões e o que estou achando do curso. Um forte abraço para vocês, até a próxima.